Olá! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais leituras eu finalizei em outubro e novembro. Bom, como eu li pouquinho em outubro, eu juntei o vídeo de resumo de leituras de outubro com o de novembro, como eu já fiz algumas vezes aqui, tá? Bom, eu comecei o mês de outubro concluindo o Franto Malha, da Helena Ferrante, que eu li no Kindle, e que é esse livro de não ficção da Helena Ferrante, né, da escritora italiana Helena Ferrante, e que reúne cartas, e-mails que ela trocou com seus editores ou com outros escritores, e que tem também entrevistas que ela sempre concede por e-mail, né, e que foi um livro que eu gostei demais de ler, porque acho a Ferrante muito coerente no que ela diz, especialmente depois de ter lido as obras dela. A Ferrante diz coisas muito interessantes sobre a visão dela da literatura e sobre o fazer literário dela. Fala também sobre as influências dela, as leituras, dá algumas pistas assim sobre a vida dela, o que ela faz, com o que ela trabalha. Então eu gostei muito, gostei demais. Já tem vídeo para esse livro aqui no canal que vai estar aí no box de informações, tá certo? Depois eu li o Noites Azuis, da Joan Didion. Eu já tinha lido o Ano do Pensamento Mágico dela. E como no Ano do Pensamento Mágico, aquele livro que te derruba, o Ano do Pensamento Mágico acho que uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui no canal. Foi bem no primeiro ano do canal. E a Joan Didion falava da morte do marido dela, né? A Joan Didion é roteirista, romancista, mas também jornalista. E o marido dela era escritor também, então ela vai falar do baque, assim, né? Do choque que foi essa morte repentina, porque ele teve, acho que, um ataque cardíaco. E de como foi para ela lidar com esse luto, foi muito duro. E ela sofreu duas perdas de pessoas. Ela sofreu a perda de duas pessoas muito próximas, e as perdas também foram muito próximas, porque o marido dela faleceu quando a filha dela estava muito doente. E logo depois que o marido dela morreu, a filha dela morreu também. A filha dela ficou um longo período internada. E nesse livro aqui, o Noites Azuis, ela vai falar desse luto em relação à filha. É um livro muito doloroso porque a filha da Joan Didion morreu de alguma complicação de baço, alguma coisa assim, e de uma inflamação assim forte. E acredita-se, né, a Joan Didion pelo menos acredita, que decorrente de um alcoolismo, provavelmente. E a filha da Joan Didion, o nome dela é Quintana, ela era adotada e ela sabia que era adotada. Ela acabou, por uma série de fatores assim meio esquisitos, ela conheceu a família dela, a família biológica dela, e ela entrou numa crise, a Quintana, e a Joan Didion fica procurando vestígios do que ela poderia ter feito para impedir, porque a Quintana parece que estava passando por um período longo de depressão, não estava sabendo lidar muito bem com essas coisas, e a Joan Didion se sente que tem uma coisa assim meio de culpa, né, de ter deixado passar alguma coisa muito triste. E a partir dessas perdas, a Joan Didion começa a refletir aqui nesse livro sobre doença, né, e sobre o medo, né? Então é um livro muito triste, assim. Esse aqui não é um livro assim, como eu vou explicar? Ele não é um livro sobre como ela superou o luto, é de como ela tá mergulhada no luto, assim como o Ano do Pensamento Mágico. Mas foi um livro que eu gostei bastante de ler, assim, não porque eu gosto de ler sobre sofrimento, mas porque são sentimentos e coisas do ser humano, né? A gente passa por isso, a gente passa por essas perdas. Então achei interessante o modo como ela elabora isso, né? Pra quem se interessar, saiu recentemente no Netflix um documentário sobre a Joan Didion, feito por um sobrinho dela. E ela vai falar um pouco, né, sobre essas experiências. Vai aparecer um pouco, assim, dessas coisas que ela conta nos livros, né, nas memórias dela, e com fotos, né, fotos dela de família. Fica aí a indicação.
O último livro que eu concluí em outubro foi o Conversas entre Amigos, da Sally Rooney. E tem uma coisa muito engraçada, porque eu cismei que o nome desse livro é Conversa entre Amigos. E eu fiz um vídeo chamando ele de Conversa entre Amigos. Se eu não me engano, até no thumbnail do vídeo tá Conversa entre Amigos. Eu cismei, sabe quando você cisma? Igual o Mestre Margarida, que eu demorei um tempão pra descobrir que era Mestre Margarida e não o Mestre e a Margarida. Enfim, acontecem dessas coisas. Mas Conversas entre Amigos, que foi um livro que eu acho que eu recebi da Alfaguara, e ele agora vai ser lido no Leia Mulheres de Janeiro, aqui do Rio. Se você é do Rio, aí fique esperto, que a gente vai discutir esse livro lá em janeiro. E a Sally Rooney é uma autora irlandesa. Eu acho que esse é o primeiro romance, não é o primeiro livro dela, acho que ela tem um outro livro, mas acho que não é romance, ficção é esse, não sei se estou enganada. E esse livro aqui, ele vai falar sobre relacionamentos complicados e relacionamentos que envolvem, de uma certa forma, uma certa tensão de forças entre amigos. E amigos que gostam de falar bastante, de conversar bastante. E é um livro, assim, muito contemporâneo. Eu fiz resenha pro livro, com alguma ressalva, talvez, porque, na verdade, o livro, como é que eu vou explicar? Os personagens estavam me incomodando muito no início do livro. Não por uma questão de construção de personagem, mas porque eu não estava entendendo a motivação dos personagens, por que eles estavam fazendo aquelas coisas, né? Assim, o livro é focado, né? Narrado em primeira pessoa. Eu acho que ele é narrado em primeira pessoa. É narrado em primeira pessoa pela... Qual é o nome dela, gente? Esqueci o nome dela. Eu sei que a amiga dela é a Bob, né? Que essa capa aqui diz mesmo as duas amigas. A Bob e a Frances. É, a Frances. Então, o livro é narrado em primeira pessoa pela Frances. E ela é estudante de letras em Dublin. E ela tem essa amiga que estuda artes, que é a Bob. Elas já foram namoradas, mas agora são só amigas. E elas fazem apresentação oral de poesia, né? Que na verdade a Frances escreve, a Bob e a Frances apresentam. E aí elas se envolvem numa amizade colorida com um casal, né? Um ator e uma escritora que também é fotógrafa. E é entre eles ali que vai ter essa tensão, esse jogo de forças. Né? É um livro muito contemporâneo, assim, no modo de narrar, no modo como as pessoas lidam com redes sociais, achei muito interessante. Mas se você quiser saber um pouco mais, vai estar a resenha dele aqui, porque já foi resenhado. Esses então foram os livros de outubro, vamos começar com os livros de novembro. Eu tô olhando aqui pra baixo, porque eu fiz uma lista, porque alguns dos livros que eu estou citando foram no Kindle. Bom, o primeiro livro que eu concluí em novembro foi o Nossa Senhora do Nilo, da Scholastic Mukasonga, uma autora de Ruanda. E eu gostei muito de ler, eu tenho tentado conhecer mais autores africanos nos últimos anos. E a Scholastic esteve aqui na Bienal, então ela participou, teve uma falação. E aí essa editora Nós tá editando livros dela aqui. E eu gostei muito da sinopse desse livro, porque ele envolve meninas num internato. Gente, eu tenho uma fixação com histórias de meninas em colégios internos. Não sei porquê. Eu sempre idealizei colégio interno, que todo mundo diz que é uma merda, mas eu sempre idealizo. Vai entender. E aí, quando eu vi que esse livro, ele de uma certa forma antecipava as tensões que culminaram naquele genocídio de Ruanda que acontece na década de 90, que foi uma coisa assim pavorosa, que matou quase 1 milhão de pessoas, mas que envolvia essas meninas. Então tem ali o internato como um microcosmos dessa tensão política interna. Eu corri para ler. E assim, gente, o enredo do livro é muito, muito bom. Eu gostei de ter lido o livro, eu achei a ideia da autora muito boa. O texto não é exatamente ruim, o que me incomodou é que a história parece narrada de um modo corrido. Eu não gostei do ritmo,
Então eu senti falta de aprofundamento de várias coisas. As coisas eram contadas assim muito rápido, isso me deixou com aquela sensação de que quero mais, tá faltando alguma coisa aqui. E uma outra coisa que eu não gostei, e aí sim achei um problema de construção, um problema literário, foi o quanto a Scholastic trata seus personagens como títeres, assim, eles são muito caricaturais, eles não têm complexidade, não são personagens multifacetados, eles são estereótipos do padre católico filho da puta, a menina que é ruinzinha lá, que faz o bullying, ela é ser filha da puta. Então assim, eu fiquei assim, é porque ninguém é assim na vida real, né? As pessoas elas têm nuances, né? E isso enriquece o livro. E isso em comparação com uma outra autora africana que eu gosto muito, que é a Chimamanda, fica gritante, porque Chimamanda nunca perde de vista essa complexidade, a complexidade das relações e das pessoas. E eu achei esse livro assim bem estereotipado na abordagem dos personagens. E isso me deixou um pouco meio xoxa, então por isso que não tem vídeo pra ele aqui. Mas eu gostei muito do enredo, foi um livro que me pegou, assim, e eu li rápido, mas tenho essas ressalvas, tá? Eu sei que ela tem um outro livro que saiu por essa editora Nós também. Qual é o nome? Esqueci. A Mulher de Pés Descalços. E aí, se alguém já leu, fala pra mim o que achou, tá certo? Depois eu li um livro maravilhoso, gente, um livro que foi leitura do Leia Mulheres, uma coletânea de contos, que chama As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques. Já tem vídeo aqui no canal, porque o livro é maravilhoso. Acho que esse foi um dos livros favoritos do ano, assim, foi muito impactante. Eu fui ler esse livro com um cagaço, vocês não têm noção. Por quê? Porque a Mariana, ela é descrita, assim como esse seu livro, como terror, horror, né? Autora de terror, autora de horror. E eu não leio essas coisas porque eu tenho medo, gente. Eu tenho medo, eu fico tendo pesadelo de noite e eu ficava com muito medo. Mas a abordagem da Mariana é maravilhosa e o texto da Mariana é sensacional. E assim, os contos são curtos, que essa mulher consegue fazer em um textinho tão curto. É assim, é para escritor de peso, sabe? Eu gostei demais. A Mariana é argentina e ela constrói então esses contos que tem um quê de tensão, eles são muito angustiantes e perturbadores, eles trabalham assim com coisas muito incômodas e também insólitas, mas ela ambienta esses contos nas áreas mais desconhecidas para nós, né? E mais assim afastadas e pobres da Argentina. E o horror que ela constrói aqui, o terror, o horror, ele tá mais próximo assim do horror pelo caráter explícito, né? Pelo caráter do explícito, do repugnante, com o horror cotidiano, com as coisas que nos incomodam muito no dia a dia, ou com aquelas coisas que são muito incômodas, mas que de uma certa forma a gente naturalizou, que não deixa de ter um caráter filosoficamente horroroso também, né? Como a gente tem que internalizar o horror para não ficar sobressaltado, desesperado o tempo inteiro. Então os contos dela vão abordar muito coisas como pobreza, crianças maltratadas, sujas, pessoas esquálidas, pessoas com problemas psicológicos, corrupção, sequelas de sistemas políticos autoritários, enfim. E ela constrói isso muito bem. As personagens as protagonistas são quase todas femininas, com exceção de um conto em que o narrador é um homem, mas assim, o grande foco do conto é na mulher dele. E são ótimas personagens, gente. Ótimas personagens. Então, se você tem interesse em conhecer a Mariana Henriques e esses contos, dá uma olhada na resenha que vai estar o link aqui no box. Livraço. Depois eu li um outro livro que provavelmente também vai entrar na lista dos melhores de 2017, que é Os Cadernos de Maud Laurits Bridge, sei lá como é que fala isso, porque acho que é alemão, do Rainer Maria Rilke. Então, um livro maravilhoso, já está resenhado também.
E esse livrinho que eu ganhei de presente da Kelly e que eu amei. A Kelly é uma amiga minha do Instagram. Ela tem um Instagram maravilhoso, que é o Incompletudes, onde ela fala das leituras dela e mostra a gatinha maravilhosa dela também. E esse livro é considerado o primeiro romance moderno em língua alemã. É um livro de 1910, onde esse personagem, o Malte, vai fazer uma série de elucubrações sobre a morte, principalmente sobre a vida, mas sobre a morte, sobre a existência e sobre Deus, ou a sua presença, ou a sua ausência. E ele faz isso através da descrição da sua vida caótica numa Paris onde as pessoas são doentes, onde as coisas são sujas, onde tudo é muito acelerado, né? Então ali em modernidade, pegando as pessoas mesmo, massificação da vida. E ele depois, ele vai fazer 3 caminhos, né? Falar desse período dele em Paris, que é o presente do livro. Depois ele faz uma série de rememorações da infância dele, porque esse também é um livro de busca da própria identidade. E aí, no fim, ele vai fazer comentários sobre as suas leituras, né? Então ele tem esses 3 caminhos nessa coisa de entender o mundo e de entender quem ele é. Então, assim, um livro que eu gostei muito, um livro com uma abordagem filosófica muito bem feita. Recomendação sem pestanejar. Bom, depois desse livro maravilhoso, eu concluí um livro que estou lendo desde o início do ano, não me lembro se desde fevereiro ou desde janeiro, que é A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Eu sei que tem um monte de gente esperando que eu fale desse livro aqui no canal, e eu não sei se eu farei, porque a leitura da Montanha Mágica foi muito acidentada. Como muitos de vocês sabem, eu fiquei doente no início do ano e fiquei internada. E a minha internação teve fases, eu fiquei numa internação normal, depois fiquei no CTI. E quando eu peguei o livro de novo para ler, eu estava na parte que eu menos gostaria de ler naquele momento, que era uma parte que envolvia anatomia e um interesse do personagem pelos cadáveres, né? Enfim, então eu não estava nem um pouco a fim de ler sobre essas coisas. Mas o que eu posso dizer foi que eu gostei muito de reler A Montanha Mágica, né? Fazia mais de 10 anos que eu tinha lido esse livro pela primeira vez. Mas eu acho que a minha opinião sobre o livro mudou um pouco. Eu continuo gostando muito dele, achando um livro muito bom. Mas eu, por exemplo, revi um pouco a ideia, né, a visão que eu tinha de um dos personagens, que é o Settembrini, que acho que eu idealizei um pouco na primeira leitura, e nessa outra leitura eu já vi com um pouco mais de maldade. O Settembrini não é uma pessoa ruim, mas ele é uma pessoa com problemas. Ele tem alguns probleminhas, alguns defeitos, não enquanto construção de personagem, mas enquanto atitudes do personagem. Em alguns momentos, não muitos, mas em alguns momentos eu fiquei um pouco irritada com o narrador, né? O Mann, ele põe um narrador muito ensaísta nos livros dele. Eu me lembro de ter gostado disso no Morte em Veneza, um narrador que fica fazendo lucubrações, explicando coisas, mas houve momentos na Montanha que eu achei meio mala, achei que fez uma quebra pesada de ritmo. As horas em que ele fez isso, não foi todas as horas em que eu gostei, mas eu gosto muito de como a Montanha, por ter esse caráter de microcosmos, eu tô aqui falando como se todo mundo soubesse do que se trata a Montanha Mágica, né? Bom, a história da Montanha Mágica, para quem não sabe, não ouviu falar, é a de um rapaz, né, chamado Hans Castorp, que vai visitar um primo num sanatório na Suíça. Esse rapaz é alemão. E o primo dele tá tratando tuberculose. Ele vai lá só para visitar o primo, mas ele acaba ficando lá por uma série de razões, né? Ele acredita que tá doente, né? Mas a gente não tem certeza se ele estava realmente doente. Mas ele acaba ficando muito mais tempo lá e é um processo formativo para ele, né? Ele passa por uma série de transformações. A Montanha Mágica é um livro que lida muito com passagem do tempo e onde fica muito marcada esse processo de formação do Hans, né? As mudanças pelas quais ele passa, como ele chega, como ele sai, a pessoa que ele vai se tornando, o modo como ele vai lidando com as pessoas, principalmente com o Settembrini e com um outro personagem que fala bastante também, que argumenta muito, fala muito do mundo de política para ele, de religião, que é o Nafta.
né? Então o Hans vai mudando a postura dele com esses personagens. E tem um caráter muito conhecido do livro que é de como lá dentro do sanatório estavam em jogo algumas forças ideológicas que no mundo culminaram na Primeira Guerra Mundial. Então, os personagens eles têm uns caráteres um pouco simbólicos ali dentro daquele sanatório que parece um microcosmo, né, assim um pedaço representativo desse mundo e dessas forças. E como ali também estão reunidos, vamos dizer assim, a elite europeia, né? Porque quem tem dinheiro para se tratar num sanatório nos Alpes suíços é galera endinheirada, né? Então tem essa discussão, né, política por detrás. E eu gosto muito de como o livro, em diversos momentos, parece um filme do Fellini, porque as pessoas estão ali meio que presas, né, naquele pedaço ali, elas acabam ficando desconectadas do mundo real, elas passam a ter uma vida à parte, né, numa situação excepcional, então, e elas começam a soar muito esquisitas, porque essas pessoas não trabalham, não tem nada para fazer, elas têm que arrumar o que fazer ali, então vai ganhando uma atmosfera de estranheza, assim, o que as pessoas fazem, o que elas dizem, como elas se divertem. É tudo muito engraçado, tem umas cenas muito engraçadas, então eu gostei muito do livro, por isso eu gostei muito dessa percepção do Man, né, desse caráter do estranho, da estranheza humana, né, quando ociosa. Mas eu não me animei de fazer vídeo porque eu demorei no mínimo aí uns 10 meses lendo o livro e tive esse problema com ele, né, na época da minha enfermidade. Então eu teria que pensar, eu tô refletindo ainda no livro se tem algum aspecto dele que eu pudesse trazer para cá, como eu fiz, por exemplo, com um capítulo dos Irmãos Karamazov, ou como eu fiz com a Metamorfose, né, alguma coisa específica que eu pudesse abordar, mas eu tô meditando ainda, tá? Então não temos certeza ainda se vai sair esse vídeo. Depois da Montanha Mágica, eu li um livro que foi surpresa, não estava planejado, que eu recebi da editora, que foi o Fome, uma autobiografia do meu corpo, da Roxane Gay. É uma memória, né, isso aqui, e uma autobiografia. E a Roxane vai falar de coisas bem difíceis para ela, né? A Roxane é uma escritora e ela é feminista e ela é professora também. E ela vai falar da experiência dela com o corpo dela, porque ela sofreu violência sexual quando criança. E isso culminou numa série de traumas e de problemas dela para lidar com o próprio corpo. Ela acaba, assim, extravasando essas angústias na comida, vai ficando gorda, vai ficando cada vez mais obesa. E ela vai falar de toda a dificuldade que é ser obesa, mas ao mesmo tempo ter medo de não ser obesa, porque ela decide ficar gorda para chamar menos atenção sexualmente, né? Então é um livro assim muito honesto, mas que vai tratar de questões muito sensíveis. Eu gostei muito de ler, fiz vídeo, foi um livro que me emocionou bastante e que eu acho que tem reflexões muito importantes sobre coisas que às vezes a gente não percebe, né? E na vida, as dificuldades da vida das pessoas gordas e das pessoas obesas. É um livro muito interessante para pensar a condição feminina também, porque ela vai falar dessa vulnerabilidade feminina e dessas obsessões femininas em relação à magreza, dieta, à própria imagem, né? E como são assuntos que me interessam bastante, sobre os quais eu gosto muito de ler, eu gostei demais dessa leitura, indico bastante. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais, vai estar a resenha aí embaixo. Li em novembro também um livrinho muito gostoso. Eu gostei muito de voltar ao texto dessa autora, que é a Raquel de Queiroz, e foi As Três Marias. Livro que veio na caixa da TAG Experiência Literária, de novembro. E eu gostei demais de ler. Também um livro com colégio interno. Olha que mês maravilhoso. 2 livros com colégio interno.
E ela vai falar da amizade entre 3 meninas que se conhecem no colégio interno no Ceará. O livro tem um forte caráter autobiográfico, ele é bem inspirado nas memórias, né, na vida das amizades da Raquel de Queiroz. E ele é um livro sobre o processo de amadurecimento de uma moça. É um livro sobre a perda da inocência dessa moça também. E como no 15, que era o outro livro que eu tinha lido dela, uma protagonista que não se conforma, que não se contenta com o papel predeterminado pela sociedade. Ela quer fazer outras coisas, ela quer ter outro tipo de vida e ela vai percebendo quais são as dificuldades disso, né? E é um livro muito interessante para pensar a condição feminina, a situação da mulher na sociedade e os estigmas que acompanharam as mulheres tanto tempo, estigmas que ainda acompanham as mulheres, né? A gente tem um país muito machista, então as coisas têm pesos diferentes para mulheres e homens, então ela vai discutir isso aqui. Mas é um livro muito interessante, o livro vai falar de perdas abstratas e materiais também, e eu gostei bastante de ler. Já está resenhado e o link vai estar aqui embaixo. Por último, eu encarei Um Pequeno Colosso, que era um livro que me assustava um pouco, falei disso no Instagram, que foi o A Terra Devastada, do T.S. Eliot, ou A Terra Desolada, ou A Terra Estéril, enfim, depende muito da tradução, mas em inglês é The Wasteland. E eu comentei no Instagram que eu tinha medinho de ler esse livro, eu achava muito difícil. Ele é um poema muito importante para o modernismo literário, é um livro bem difícil, ele é um poema mosaico, ele é composto pela colagem de inúmeros textos da literatura ocidental, desde os clássicos até o próprio modernismo, e eu gostei muito de ler, assim, é aquele livro que... Primeiro que eu gosto muito de poesia, então sempre que eu consigo encaixar poesia nas minhas leituras eu fico muito feliz. E eu tenho lido bem menos poesia atualmente. E porque foi um livro que eu conheço, eu ouço falar há muito tempo, mas tinha esse receio de não entender nada e ficar muito chateada por causa disso. Mas não, eu e o poema nos entendemos, não foi assim, não fiquei a ver navios. Até porque o poema tem notas aqui atrás explicando um pouco essas citações e porque tem fortuna crítica pra caramba na internet sobre ele, então não é difícil você, depois de ler, ir procurar alguma coisa, né? Eu li o poema 2 vezes, como ele não é um poema muito grande, eu li ele 2 vezes pra pegar mais ou menos assim a ideia geral. Eu já sabia mais ou menos qual era a ideia geral do poema antes, mas eu queria ler com um pouco mais de consistência, então eu li 2 vezes seguidas para ter a minha impressão, né, mais forte, mais clara, e aí depois ir para a fortuna crítica, porque é muito tentador que a gente... É muito comum, às vezes a gente lê o troço, não entende nada, e depois vai para a fortuna crítica e tudo faz sentido, né? Isso é muito comum, gente, normal, são experiências que todo mundo já passou em algum momento, mas eu queria ir para a fortuna crítica um pouco menos desorientada, né? E funcionou, né? Deu certo. O livro já está resenhado aqui, foi a última resenha do canal, então vai estar aqui no box de informações. Me digam aí nos comentários se vocês gostam de poesia, se vocês leem, se vocês têm hábito de ler esses poetas modernos, modernistas, que tem fama de mais difíceis, né? E se alguém leu A Terra Devastada, me conta aí o que achou. Foram essas as minhas leituras, achei leituras muito boas, fiquei muito satisfeita. Me diga aí se vocês leram alguns desses livros e o que vocês acharam e quais foram, assim, as leituras que mais marcaram vocês, que vocês indicam nos meses de outubro e novembro. O que vocês leram de bom aí? Beijos e até a próxima. Tchau!